Vamos seguir aqui adiante, que o dia está quente. Vamos chamar a Mariana Desidério para falar com a gente. Coloque ela aí no ar, por favor. Olá, Mariana, boa noite para você. Obrigado por participar aqui do programa. Boa noite, Kennedy. Tudo bom, Mariana? Bom revê-la depois de tantos anos. Verdade, Toledo. Olha só, a Mariana deu um furo importante hoje, que é um levantamento da UNAFISC, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, que foi antecipado com exclusividade por ela no UOL, dizendo que o governo vai abrir mão de arrecadar 641 bilhões de reais em 2023. Isso significa renúncia fiscal, né? O que o governo poderia receber de receita e não recebe, porque desonera, porque abre mão de receitas. Vamos ouvir a Mariana. Mariana, explica para a gente, essa discussão é muito importante, ainda mais agora que tem essa nova regra fiscal, né? Então, explica por que tem essa montanha de renúncia fiscal, o que disso faz sentido, o que em tese não faz sentido, me parece um montante muito grande, né? Mostra como que tem gente que consegue aí obter benesses do Estado brasileiro. A meu ver, a maior novidade dessa matéria da Mariana, além do detalhamento todo, é mostrar quem se beneficia, né? Quem são os beneficiários desse dinheiro, quem recebe mais, quem recebe menos, e, aos olhos da UNAFISCO, que é a União dos Fiscais da Receita Federal, quais devolvem algum benefício para a sociedade e quais não devolvem. Então, Mariana, vai precisar dar nome aos bois agora. O estudo mostra, né, como você disse, Kennedy, que o governo deve deixar de arrecadar 641 bilhões de reais em 2023 com benefícios fiscais, só que desses 641, a maior parte, 70%, que são 440 bilhões, são considerados pela UNAFISCO privilégios tributários, né, que eles consideram, então, que são benefícios fiscais que não trazem ganhos para a sociedade, né? Não tem, de repente, um estudo técnico que mostre que aquele benefício fiscal para aquele setor vai gerar empregos ou vai contribuir para diminuir as desigualdades, por exemplo, né? Então, a maior parte desses 640 bilhões são benefícios, são isenções que não trazem esse benefício para a sociedade, né? E aí, desses 440, que são os privilégios, a maior parte, que são 333 bilhões de reais, são os 10 maiores privilégios, né? E aí, encabeçando a fila aí dos 10 maiores privilégios, está a isenção de imposto de renda para lucros e dividendos distribuídos pelas empresas, né? Que são os lucros que as empresas distribuem para os seus acionistas, eles não são tributados. Então, e isso custa mais de 70 bilhões de reais, vai custar mais de 70 bilhões de reais para o país em 2023. O nome do Kennedy aparece nessa tabela aí, Mariana, como os lucros do conglomerado Cururu, que depois da empresa do Toledo. Eles ainda não chegaram nesse nível de detalhe de mostrar quais são os maiores beneficiários dessa isenção, né? Uhum. Mas esse é o primeiro da fila, né? E o segundo ponto que gera o maior valor em privilégio tributário é o fato do país não ter instituído, não existir no Brasil o imposto sobre grandes fortunas, né? Esse é um imposto que está previsto na Constituição e a UNAFISCO, então, faz a conta de quanto custa para o Brasil não ter esse imposto. Também mais de 70 bilhões de reais. Isso, só para detalhar, né? O Brasil é um dos países desenvolvidos, assim, modernos, que tem a menor taxa, que tem a menor tributação na transmissão de bens por herança, né? Eu conheço várias pessoas que dizem que, inclusive, já montaram empresas, holdings, algumas até no exterior, porque acham que é tão absurda essa legislação que em alguma hora vai sair. Então, já estão se prevenindo, já estão passando patrimônio em vida para quando essa tributação vier. Mas ela nunca vem, isso que é o mais incrível. E esses são pontos que o governo, o Haddad tem falado bastante sobre isso, né, sobre atacar esses privilégios tributários, mas é de fato bem difícil, né, essa questão da isenção dos lucros e dividendos, por exemplo, é uma isenção que veio de uma lei aí da década de 90, e na campanha o Lula falou sobre isso, é uma bandeira de campanha,
tributar esses lucros e dividendos, mas é algo que vai precisar aí enfrentar grandes interesses no Congresso, enfim, uma situação um pouco E complicada. tá fácil, né, Mariana? Tá muito tranquilo de você conseguir aprovar qualquer coisa que contraria interesses empresariais. O governo tem uma bancada muito fiel lá. E qual que é o terceiro item que a gente não deixou você falar porque te interrompeu? O terceiro item é a Zona Franca de Manaus. E acho que são, se não me engano, são 54 bilhões de reais, 54 bilhões de reais que o Brasil vai deixar de arrecadar por conta dos benefícios para as empresas que estão instaladas lá na Zona Franca de Manaus. Essa também é uma briga bem difícil de mudar qualquer coisa ali, mesmo a reforma tributária, a previsão é que a Zona Franca de Manaus continue lá. Perfeito. E depois desses 3 maiores privilégios, o que vem? Então, aí, bom, tem a lista dos 10, né? Tem e uma coisa importante que eles destacam, a Unafisco destaca nesse estudo, é que a Receita Federal, ela tem um documento que ela lança todo ano com as isenções fiscais previstas para aquele ano, né? Só que nesse documento da Receita Federal, não está incluso a isenção de lucros e dividendos, né? Que é o principal privilégio na conta da Unafisco, e não está inclusa o fato do Brasil não ter o imposto sobre grandes fortunas, e também não estão inclusos os programas de parcelamentos especiais, que são aqueles programas para as empresas endividadas. Os refis da vida. Os refis, assim. Então, a empresa não paga os seus impostos, aí vai lá, renegocia com o governo, consegue abater uma parte desse imposto e paga menos do que ela pagaria se ela tivesse pago em dia, né? E isso também não está incluso na conta da Receita Federal. E então o que a Unafisco argumenta, né, é que o fato disso não estar na conta da Receita Federal faz com que esses pontos nem entrem em debate, né? Assim, não entra no debate o quanto que o Brasil deixa de arrecadar com esses 3 pontos, né? Mas seguindo na lista, então o programa de parcelamento é o quarto. Só um parênteses, Mariana. O refis, em tese, é uma coisa que faz sentido, porque se você tem alguém que não tem capacidade de pagar, você renegociar a dívida dessa pessoa para ela pagar pelo menos uma parte, é bom até para quem tem o dinheiro a receber. O único problema do refis é que tem todo ano. Então as pessoas já não pagam esperando o refis para renegociar e pagar menos. E às vezes não pagam nem o refis, né? Ficam esperando o refis. Então virou um hábito. O que era para ser exceção virou regra. Gera aí um planejamento tributário das empresas, né, que acabam contando com isso para pagar menos imposto. E aí, seguindo nessa lista, o quinto item é a desoneração da cesta básica. A Unafisco considera a desoneração da cesta básica também como um privilégio fiscal, a não ser nos casos dos contribuintes que estão inscritos nos programas sociais do governo. E esse é um tema que está em debate agora no debate da reforma tributária, né? A reforma tributária tem lá alguns pontos que já são mais ou menos, assim, um ponto pacífico, mas a questão da desoneração da cesta básica, alguém não se sabe ainda como que vai ficar. Tem o projeto, um dos projetos em discussão é que acabar com a desoneração e ter um cashback, né? E ter um cashback, né? Para justamente beneficiar só quem precisaria ser beneficiado, né? Porque a desoneração da cesta básica hoje, pela conta da Unafisco, custa ao país 34 bilhões de reais. E desses 34, 24 são benefício tributário, são um privilégio tributário, ou seja, são direcionados para as pessoas que não precisariam daquele benefício. Entendi. O Kennedy, o que a gente está vendo aí é que dá 440 de privilégio, mas você vai tirando, e ela com razão, mas não, isso daqui não está nem em discussão, isso daqui a bancada do Norte não vai deixar, isso daqui o lobby das empresas não vai deixar. Sobra alguma coisa desses 600 e não sei quantos bilhões aí que dá para cortar? O Haddad precisa arrumar 150. Tem pois espaço aí. Espaço parece ter. Onde seria mais fácil, Mariana? Olha, é difícil dizer qual que seria mais fácil, porque os interesses ficam ali, né? O lobby das empresas fica
de olho no Congresso e pressionando para que nada mude, né? E essa é uma das principais críticas da Unafisco, né? Quando ela fala sobre essa questão dos privilégios, porque o que eles dizem é que muitas vezes o benefício fiscal ele é criado com um motivo assim, então naquela conjuntura, naquele momento econômico, né, aquele setor está precisando de um auxílio. Só que depois não é feito um acompanhamento, não é bom, então feita uma conta para saber, olha, então agora não precisa mais, e aí o benefício sai de cena, né? É encerrado. Os benefícios acabam ficando e aí se tornam privilégios. Né? E eles ficam por quê? Por conta do lobby, por conta da pressão dos setores econômicos, né? É exatamente isso. E tem algum setor que não é privilégio? Me dá um exemplo só do que a Unafisco não considera um privilégio fiscal, mas que é um benefício fiscal, ou seja, tem um custo para a Receita. Eles consideram, por exemplo, os benefícios fiscais ligados ao ProUni, por exemplo, eles não consideram um privilégio, consideram um benefício. MEI também, os microempreendedores individuais, né, pagam menos imposto, também não é considerado um privilégio, é considerado benefício. O Simples Nacional custa aí cerca de 80 bilhões para o governo, e 60 e tantos bilhões não é considerado privilégio, é considerado um benefício que traz um retorno para a sociedade. Só que eles consideram que o Simples inclui empresas até com faturamento de até 4,8 milhões de reais. E aí eles consideram que essas que estão ali na faixa com maior faturamento não precisariam estar no Simples. E aí, então, esse pedacinho é considerado um privilégio. E também as isenções no imposto de renda para gastos com saúde e educação, eles também não consideram um privilégio, consideram um benefício que traz retorno para a sociedade, porque desafoga a SUS, desafoga o Quanto que são essas renúncias para despesas médicas? Para despesas médicas, eu não tenho aqui o valor, mas eu vou abrir aqui o estudo para a gente ver. Mas eu acho que isso que dá não combinar com antecedência, né? Bota repórter. Mas eu acredito que seja uma coisa na linha dos 30 e tantos bilhões de 30 reais. na ordem de grandeza, isso quer dizer, não é pouca coisa, é um dinheiro bastante substancial, e vamos lembrar, quem se beneficia disso não é pobre, né? É justamente quem paga médico e vai pedir uma restituição desse dinheiro que gastou. Não estou discutindo a justiça, só estou discutindo que não tem distribuição de renda nessa medida, né? Outro ponto que eles colocam é tributação de títulos de crédito, setor imobiliário e agronegócio, aqueles LCI, LCA, que também é investimento que a pessoa não tem imposto e que eles consideram um privilégio. Perfeito. Síntese? Vamos lá. Quem mais se beneficia de benefícios fiscais no Brasil, Mariana? Qual é a síntese, na sua opinião? Posso dar uma sugestão, Mariana? Se você já não estiver vindo com a resposta pronta, é quem mais tem poder, né? Quanto mais poder, mais benefício. Né? Eu vejo que grandes empresas são, acho que, as maiores beneficiadas, e grandes acionistas de empresas são os maiores beneficiados, né? Como a primeira linha aí dos privilégios demonstra. Uhum. Perfeito. Grandes empresas e seus acionistas são os maiores privilegiados, são os maiores beneficiados dos privilégios, ou são os mais privilegiados, né? Pelo leão. São os mais privilegiados entre os privilegiados. Exatamente. Exatamente. Tá legal, ótimo, Mariana. Muito bom, obrigado. Bacana, parabéns aí, Mariana. Esperamos novos furos para você voltar aqui a falar com a gente.